Olá pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Hoje, nossa aula 3, nós vamos falar sobre estados físicos da matéria. Será que toda substância passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso? Será que todas essas substâncias possuem esses 3 estados, essas fases de agregação, como nós chamamos? Ou só a água, ou só as substâncias que a gente conhece que possuem esses estados naturalmente? Será? Hoje nós vamos falar sobre isso. E aí, já de antemão, eu já deixo a pergunta para vocês aí, ó. O Cascão está passando por uma situação. E aí, no finalzinho da aula, vocês já podem me responder a pergunta. Qual é a transição do quadrinho A para o B e do quadrinho B para o C? Respondam para mim, no final da aula vocês já terão a resposta. Tudo bem? Então vamos lá. Gente. Toda substância, ela possui 3 estados, tá? Sólido, líquido e gasoso. Então, se ela possui os 3 estados, naturalmente, ela vai passar por transições nesses estados. E como que ela passa por essa transição desses estados? Através do aumento ou da diminuição da temperatura. E, lógico, com uma pressão constante. Como eu coloquei aqui para vocês, tá? Para vocês acompanharem. Então, eu tenho aqui sólido, líquido e gasoso. À medida que, ao aumento da temperatura, há uma pressão constante, a substância sólida, ela passa para o estado líquido, depois ela passa para o estado gasoso. À medida que a temperatura diminui, há uma conversão novamente do gasoso para o líquido e do líquido para o gasoso, ok? Então, assim que acontecem as transições dos estados. Aqui, eu coloquei, igual que está no livro de vocês, quem é aluno aí do Margel, do curso, um esquema das mudanças de fases. Porque essas mudanças, elas possuem nomes específicos, e a gente vai ver cada um deles agora. Quando a substância está na fase sólida, e ela passa da fase líquida, aqui a gente até colocou um exemplozinho, que eu gosto muito de falar, que é da água, porque a água a gente consegue visualizar nos 3 estados, tá? Mas não são só as substâncias que a gente consegue visualizar, que são apenas elas que transitam entre esses 3 estados. Todas as substâncias, gente, possuem esses 3 estados. Todas. Porque o que vai depender é a temperatura, tá? Então, voltando aqui. Quando a substância ela passa do sólido para o líquido, a gente chama essa mudança de fusão. Do líquido para o gasoso, eu vou chamar de vaporização. Só que a vaporização, ela tem 3 nomes específicos. Por que ela tem 3 nomes específicos? Porque ela se dá de 3 formas diferentes. Então, vamos lá. Primeiro tipo de vaporização, eu vou chamar de evaporação. A evaporação, ela se dá de forma lenta. Vou dar um exemplo. Eu coloco uma roupa no varal molhada para secar. Tá? Acabei de lavar a roupa, vou colocar, estender no varal e vou deixar ela secando. Então, ela vai passar do estado líquido para o gasoso, mas de forma lenta. A água, eu digo que está evaporando. Então, é uma forma de vaporização de forma lenta. Ebulição é outro tipo de vaporização. A ebulição ela se dá de forma rápida, tá? Por que de forma rápida? Porque eu preciso de um recurso para eu acelerar esse processo de vaporização. Vou dar um exemplo. Coloco a água no fogão, para poder aquecer. Até ela soltar aquelas bolinhas, começar a soltar aquelas bolinhas. Então, aquelas bolinhas ali já é a minha transição da minha fase líquida para a
a minha fase gasosa. Então, aquele processo ali eu chamo de ebulição. A água está entrando em processo de ebulição. É uma etapa rápida do meu processo de ebulição, de vaporização, tá? Então, é outro processo de vaporização chamado ebulição, que é uma etapa rápida do meu processo. Outro nome que eu dou para minha vaporização é a calefação. É a etapa mais rápida dos 3 processos de vaporização. Chama-se calefação. É quando, por exemplo, eu tenho uma chapa bem quente e eu respingo uma gota d'água. Por exemplo, ela faz assim, né? E aquela gota d'água some. Ela evapora, ela vira gás. Num pequeno instante. Por quê? Porque aquela substância ali que entrou em contato com a água, provavelmente ela estava com um ponto de ebulição maior do que a minha substância que era a água, tá? Então, isso se dá através da calefação. A calefação, então, é uma transição, é uma forma de vaporização mais rápida ainda que a ebulição, ok? Então, a vaporização tem essas 3 formas de transição, na passagem do líquido para o gasoso. E ainda existe a liquefação e a condensação. Qual é a diferença dos dois? Na liquefação, eu tenho a substância propriamente na fase gasosa. A minha substância ela já passou para a fase gasosa e ela volta para o estado líquido. Na condensação, eu ainda tenho a minha substância na fase de vapor. E qualquer temperaturazinha que diminua, eu tenho a minha substância na fase líquida. Então, eu chamo de condensação. Vou dar um exemplo. Eu tenho água na fase líquida, e aí eu aumento a minha temperatura, tenho água na fase de vapor, tá? Então, água na fase de vapor, diminui a temperatura da água de novo, ela vai para a fase líquida. Isso eu chamo de condensação, tá? Por exemplo, a tampa da minha panela, quando eu tampo a panela e aí o arroz está secando. Quando eu vou olhar a panela, ela está toda cheia de líquido, aquele líquidozinho que sai do vapor. Isso é uma forma de condensação. Foi a fase líquida que passou para o gasoso e o gasoso que passou para o líquido novamente, né? O vapor que passou do líquido novamente. Isso é condensação. Agora, liquefação são os gases, né? As substâncias já gasosas, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, hélio, né? Hidrogênio, que já estão numa fase gasosa e que precisam de uma temperatura muito baixa para passarem da fase líquida. Aí eu chamo de liquefação, ok? Então, vamos lá. E para a fase líquida, da fase líquida para a fase sólida, a gente vai chamar de solidificação. Eu digo que a substância solidificou, tá? Há ainda uma transição que é direto da fase sólida para a fase gasosa, como substâncias como naftalina, como iodo. São substâncias que elas passam da fase sólida para a fase gasosa sem passar para a fase líquida. A sua fase de agregação é tão volátil que ela não consegue permanecer na fase líquida juntinho, tá? E aí a gente vai dar um nome de sublimação para as duas transições, tanto para a fase sólida quanto para a fase gasosa, ou o inverso também, do gasoso para a fase sólida, eu chamo a mesma coisa, sublimação. Ou ainda,
Do gasoso para a fase sólida, vocês podem ver que alguns autores de livros, tá? Ou em alguns sites, vocês podem ver a palavrinha de ressublimação. Também está correto, ok? Então, gente, ponto de fusão e ponto de ebulição. Ou temperatura de fusão e temperatura de ebulição, vocês irão encontrar as duas nomenclaturas, tá? É simplesmente duas características, duas propriedades específicas da matéria. Significam que com essas duas temperaturas específicas, eu posso diferenciar uma substância de outra, tá? Então, são muito importantes no ramo, no quesito de diferenciar substâncias, tá? Por isso que são chamadas propriedades específicas da matéria. Ponto de fusão vem a ser o quê? É simplesmente a transição, a temperatura onde ocorre a transição da passagem do sólido para o líquido. O próprio nome já diz, ponto de quê? De fusão. E ponto de ebulição vem a ser o quê? A temperatura exata em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, né? A uma determinada pressão, tá? Então, aqui a gente colocou um exemplo. A água pura passa do estado sólido para o estado líquido. A quantos graus mesmo? A 0 graus. Então, diz que o ponto de fusão da água é 0. E qual é a temperatura de ebulição da água? A uma determinada pressão é 100 graus. Então, o ponto de ebulição da água pura é 100 graus, tá? Isso a gente está falando de substâncias puras, tá? Que possuem pontos de fusão e pontos de ebulição constantes. A gente ainda vai falar sobre misturas em outras áreas, tá bom? Então, aqui eu coloquei um gráfico de temperatura em função do tempo, para a gente poder analisar. Isso é muito importante, isso é muito cobrado em provas do IFE, tá? A gente sempre vai analisar, tomar o cuidado de sempre quando estiver gráfico, a gente analisar o quê? Sempre. Essa primeira subidinha aqui é sempre a transição para o estado sólido. É quando a substância está sendo aquecida e ela está na fase sólida. Reparem que a temperatura é a minha ascendência aqui, ó, em função do tempo, que é o meu outro eixo aqui, ó, tá? Lembra daquele eixo x, y em matemática? É o mesmo eixo aqui, tá? É gráfico, é a mesma coisa, tá? Então, aqui é sempre o meu estado sólido, a minha primeira ascendência. E aí, quando chega na fusão, o que acontece? Eu tenho o que a gente chama de constância. Por quê? Porque a temperatura, ela para de subir, tá? Ela para de subir, ela dá um tempinho. Por quê? Porque ela entra na transição. É como se a substância, ela tivesse sólida e líquida ao mesmo tempo. É como se eu estivesse colocando um gelo por cima da mesa e ele estivesse ali naquela transição, assim, entre sólido e líquido. Ele não está nenhum e nem outro ainda. Ele está naquela transição ainda, tá? E aí, quando minha substância estiver totalmente líquida, aí a minha temperatura ela começa a subir de novo. E aí eu digo que aqui a minha substância está na fase líquida, tá? Então aqui, gente, no gráfico, eu vou marcando aqui, ó, os meus pontos de temperatura, tá? Aqui, então, se eu tivesse aqui valores, eu teria aqui um valor para minha temperatura de fusão, e aqui, então, eu teria um valor para minha temperatura de ebulição.
No caso da água aqui, por exemplo, seria aqui 0, estaria marcando 0 aqui. E aqui, na minha temperatura de ebulição, estaria marcando 100 graus, que são os valores da água, de PF e de PE. Tudo bem? E aqui depois, ó, vocês veem que aqui eu tenho outra transição, então a minha temperatura aqui é constante, nesse intervalo aqui de tempo, né? Onde na ebulição, aqui eu tenho líquido mais gasoso nessa transição, e aqui ela continua a subir, porque aqui eu já tenho a fase de vapor. Então, toda vez que a gente pegar um gráfico desse, a gente tem que fazer essa análise, tá? Sólido aqui, aqui sólido mais líquido, aqui é líquido mais gasoso, e aqui é gasoso. Isso vai facilitar na hora que a gente estiver fazendo as atividades, tudo bem? E aí, pessoal, aqui eu coloquei para vocês algumas substâncias, tá? Com as suas temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição específicas, tá? Para vocês visualizarem e verem que cada uma delas tem pontos de fusão e pontos de fusão específicos, tá? Diferentes uns dos outros. Nunca são coincididos, tá bom? E aí, se eu pedir para vocês, por exemplo, para cada uma delas, vocês me dizerem qual é a fase de agregação, por exemplo, a 50 graus. Vamos lá. A 50 graus, qual é a fase de agregação para cada uma dessas substâncias? Ou seja, eu quero que vocês me digam em que estado. Fase de agregação é a mesma coisa de eu pedir para vocês me dizerem em que estado essa substância se encontra. Se é no estado sólido, líquido ou gasoso, a 50 graus. Então, por exemplo, a água a 50 graus, ela é sólida, líquida ou gasosa. Então, eu vou aqui e vou analisar. A minha temperatura de fusão da água é 0 graus. Significa que até 0, ela é sólida. A partir de 0, ela é líquida. E ela permanece líquida até 100 graus, porque a partir de 100 ela é gasosa. Então, 50 graus para ela está no estado líquido, porque 50 está entre 0 e 100, correto? Então, a água é líquida. Então, vamos assim. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio, até 804 graus, ele é o quê? Muito bem, sólido. Então, 50 graus, cloreto de sódio é o quê? É sólido. Exatamente, porque 50 graus, ele vem antes de 804. Somente a partir de 804 que ele é líquido. E ele vai permanecer líquido até 1400 graus. Ok? Cloro. O cloro, ele é sólido até menos 101,6 graus. A partir disso, ele é líquido e permanece líquido até menos 34. Prestem bem atenção nas unidades, né? Nas temperaturas negativas. Eu estou perguntando 50 graus. A 50 graus, o cloro vai ser, então, gasoso. Ok? Gasoso, porque a partir de menos 34, ele está na fase gasosa, e 50 graus é o que eu quero, então o cloro vai ser gasoso. E assim por diante, eu vou deixar para vocês fazerem essa atividade, então, posteriormente. Tem muita substância aí para vocês, então, analisarem cada um desses aí, ok? Então, vamos passar agora e vamos fazer um exercício com análise de gráfico, para vocês verem como que, então, seria uma análise de gráfico. Então, vamos lá. A questão diz assim: o etanol é uma substância orgânica encontrada em perfumes e em bebidas como vinho e cachaça. No Brasil, o etanol é conhecido como álcool etílico ou simplesmente por álcool e é um combustível renovável presente na matriz energética nacional. Um aluno do IFE
realizou alguns experimentos com etanol e montou o seguinte gráfico. Então, o gráfico está aqui mostrando para a gente, com base nesses experimentos, assinale o item correto. O aluno trabalhou com uma mistura de etanol com água destilada. B. A partir de 5 minutos de experimento, o etanol estava completamente líquido. C. Na temperatura de 0 graus Celsius, o etanol é sólido. D. O ponto de ebulição do etanol é de aproximadamente 78 graus. E. No período de 5 minutos a 20 minutos, o álcool estava vaporizando. Então, o que a gente tem que analisar primeiramente, que eu falei com vocês, vamos fazer as transições do gráfico. Aqui, a primeira ascendência é a fase sólida. Aqui eu já tenho sólido mais líquido, que é a minha fusão. Aqui eu marco a minha fase líquida. Aqui líquido mais gasoso. E aqui eu faço a minha fase gasosa. Aqui eu tenho o que então, gente? Aqui eu tenho fusão. E aqui eu tenho ebulição. Sempre façam isso para vocês não se perderem. Porque aqui eu já consigo ter a resposta da minha questão, tá? Na letra A, ele diz que é uma mistura. Não é mistura. Lá no exercício enunciado, ele diz que é um experimento com etanol. Então, não é uma mistura, é uma substância pura, tá? A partir de 5 minutos, o experimento estava completamente líquido. Então, vamos lá. O tempo está aqui, ó. A partir de 5 minutos, o que eu tenho aqui? Eu começo a minha transição de sólido mais líquido. Eu começo a minha fusão. Ele não está totalmente líquido. Na letra C, ele diz, na temperatura de 0 graus, o etanol é sólido. Então, vamos lá. Aqui é a função da temperatura. É aqui que eu tenho que olhar. 0 graus está acima de menos 114. Está entre 78 e menos 114. 0 graus estaria aqui, né? A 0 graus, a minha substância ela é líquida. Ó. Ela é líquida de menos 114 até 78. E aqui ele diz que é sólido. Então, não é a letra C também. D. O ponto de ebulição do etanol é de aproximadamente 78 graus. Ebulição. Vamos lá achar onde está a ebulição. Já marquei fusão e marquei ebulição. Fusão é menos 114. Qual é a ebulição do etanol? 78. Muito bem para quem acertou a letra D. Ok. Vamos analisar a letra E para a gente não perder tempo. No período de 5 minutos a 20, o etanol estava vaporizando. Olha aqui, ó, entre 5 e 20 minutos, o que o etanol estava fazendo? Estava em fusão aqui, ó, entre 5 e 20 minutos, ele não estava vaporizando, ele estava em fusão. Então, alunos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. E aí, agora, é só praticar aquelas questõezinhas que eu deixei, tá? Para vocês irem aprendendo. Até a próxima, um abração e fiquem com Deus.